Olá pessoal, bom dia. Gostaria de dizer a vocês nesse momento que sejam bem-vindos novamente à escola. Com certeza vocês já me viram pelos corredores. Meu nome é Elisa, vocês podem me chamar de tia Elisa, professora, né, como desejarem. Gostaria muito de estar com vocês presencialmente, porém no momento não é possível, mas se Deus quiser, semana que vem estarei. Enfim, para iniciarmos nosso ano letivo, quero começar com uma breve revisão de um conteúdo que vocês com certeza já viram, né, no Fundamental 1, que são os substantivos. Por que nós vamos revisar substantivos? Na sequência vamos revisar verbos. Porque logo mais, quando começarmos o conteúdo da apostila, vamos precisar lembrar desses conceitos tão simples e fáceis de trabalhar. Muito bem, vamos lá. Então, eu coloquei alguns tópicos aqui em relação a essa classe gramatical, com certeza vocês já ouviram falar, que na língua portuguesa nós temos aí 10 classes gramaticais, tá? E uma das classes são substantivos. Tem os substantivos, adjetivos, os verbos, né? Temos advérbios, temos pronomes, artigos, numerais, preposições, enfim. Então aqui, vamos relembrar, recapitular o que vem a ser então os substantivos. Os substantivos, gente, são uma classe muito importante no nosso cotidiano. Muitas vezes estudamos algumas coisas que às vezes você pode se perguntar assim, mas isso não faz sentido no meu cotidiano. Mas na questão dos substantivos faz sim. Por quê? Eles estão presentes em tudo que a gente vê, em tudo que está à nossa volta que recebe um nome. Por isso que eu coloquei aqui que a função dessa classe gramatical dessa parte da língua portuguesa, é nomear, dar nome. Então aí você observe à sua volta que você tem, né? Eu acredito que mesa, cadeira, bolsa, mochila, pasta, você pode ter pincel, os objetos que você tem dentro da sua bolsinha. E também, se você olhar agora também para os seus colegas de sala, você vai observar que cada um possui um nome. E também a gente vai chegar nesse ponto dos substantivos, os nossos nomes, os nomes dos objetos, dos animais, né, de tudo que está à nossa volta. Só pode ser chamado dessa forma através de um substantivo. E aí, também uma coisa muito legal da gente relembrar é a respeito que os substantivos, eles podem se flexionar, eles podem mudar, tá? Em gênero e número, tá? Gênero é interessante a gente lembrar que nós estamos falando de masculino e feminino, tá? E o número singular e plural. Então, ele pode se movimentar, se flexionar, né? Tanto para o masculino quanto para o feminino, o singular e plural. Existem algumas variações, né? Por exemplo, o que ele quer dizer? Se você tem um animal, né, como o tigre, ele, né, é masculino, porque você diz o tigre, a palavra que acompanha também é masculina. E se você observar, você tem uma palavra que é feminina para esta, que é tigresa, a tigresa, e assim tantas outras, né? Então você pode ter também tigres no plural, né? Ou tigresas, indicando aí o singular e o plural. Tem essa movimentação que acontece com o substantivo. E também muito importante que precisamos recordar que são as classificações dos substantivos. Também temos esses substantivos podem ser comuns. Observem que eu coloquei em pares, tá? Porque o substantivo que é comum, ele não pode ser próprio. O que é concreto não pode ser abstrato. O que é primitivo não pode ser derivado. Simples não pode ser composto.
E os coletivos, eles não têm um par para ser comparado, tá? Ficam sozinhos mesmo. Mas entendam que um substantivo que é comum, ele pode ser concreto, ele pode ser primitivo, ele pode ser simples, ele pode ter, e com certeza vai ter, mais de uma classificação, tá? Mas nesses pares aqui, eles nunca serão, né, ou comuns e próprios, por exemplo, ao mesmo tempo. Como que nós vamos saber identificar, além do complemento que eu enviei para vocês, o que é um substantivo comum, né, diferenciar de um próprio? Os comuns, né, a própria nomeação já nos diz alguma coisa, o título, né? Então, quando eu digo que um substantivo é comum em meio a uma espécie, ele não tem nada muito de especial naquele contexto. Por exemplo, se você fala assim, você usa a palavra mãe. Mãe é um substantivo comum, porque pode ser qualquer mãe. Eu não estou me referindo a uma mãe específica, tá? Agora, eu vou colocar, gente, aqui o nome da minha mãe, mas se vocês quiserem fazer alguma anotação com o nome da mãe de vocês, né, ou de uma mãe, de uma pessoa que seja querida, que vocês considerem como mãe, aqui o nome da minha mãe é Elza. Então, quando eu já coloco Elza, né, já usei aqui, observem que aqui eu tenho letra maiúscula, aqui eu tenho letra minúscula, que é algo bem interessante também quanto a comuns e próprios, que os comuns normalmente você encontra com letra minúscula e os próprios com letra maiúscula, a não ser que o comum esteja iniciando uma frase, aí automaticamente pela língua portuguesa ele terá que ter letra maiúscula. Enfim, então quando eu digo, retomando, mãe, simplesmente mãe, é qualquer mãe, não tem nada de especial nessa mãe, não estou especificando essa mãe. Quando eu digo Elza, já usei um nome próprio para especificar, para deixar de uma forma assim especial uma mãe que eu escolhi, tá? Agora vamos ao conceito relembrar de concretos e abstratos. Muito bem. Existe uma explicação antiga de concretos e abstratos, que diz que o concreto é tudo que você pode tocar e o abstrato não. Olha, essa explicação é parcialmente correta. Por quê? Ela não dará conta de você entender todas as coisas, analisar todos os substantivos só por essa ideia, tá? Por quê? O concreto, observe, é algo que não precisa ser cultivado para continuar a existir, tá? Uma vez feito, ele está ali, não precisa de alguém para continuar a existir. Já o abstrato é algo que, mais referente a emoções e sentimentos, sensações, então é necessário que alguém cultive, é necessário que alguém continue ali o manipulando para existir. Como assim, Elisa? Olha só, a palavra pincel, né, que eu tenho aqui próximo a mim, esse objeto. Pincel, alguém um dia fez o pincel, né, ele precisou ser feito, beleza. Então, pincel é um substantivo concreto, não é só porque eu estou tocando, não é só isso, mas é porque não precisa de uma pessoa todos os dias para refazê-lo, para ele continuar a existir. Agora, se você pensa na palavra amor, por exemplo, é um sentimento. Só que para o amor existir, ele precisa continuar a ser cultivado. Alguém precisa sentir o amor por alguém, por alguma coisa, né, por um animal, enfim, para continuar a sentir. Então, por isso que a gente vai definir entre abstratos e concretos dessa maneira. Não somente a questão do toque, tá? Um substantivo que eu gosto muito de citar aqui também é o substantivo Deus. Porque alguém pode dizer assim, ah, mas não posso tocar Deus, então é substantivo abstrato. Não, isso é errado. Por quê? Se você for pela questão, né, aqui a gente pode dizer religiosa, você vai chegar num conceito que Deus não precisa de ninguém para existir.
Nós, né, para quem crê, nós é que precisamos dele para existirmos. Então, o substantivo Deus, em qualquer prova que vocês forem fazer, aqui ou em qualquer outro lugar, Deus sempre será classificado como substantivo concreto, porque não foi pelo toque que ele foi analisado, mas sim pela questão que eu ensinei a vocês, já falei, de existir de uma forma independente. Bom, temos aqui os primitivos e os derivados, e eu gosto muito de compará-los pensando numa questão familiar. O primitivo é aquele que dá origem ao derivado, tá? Então, o derivado, ele nasce do primitivo. E eu gosto muito de comparar com a questão familiar, que, por exemplo, os filhos vêm, né, dos pais. Essa é a sequência, uma sequência lógica. Por mais que o filho não herde nenhuma característica física, que às vezes pode ser que ele não tenha, algo nem tão parecido com os pais, mas ele pode ter também do jeito de ser, né? Então, algo ele vai carregar ali dos pais, ou de quem cuidou, de quem criou essa criança, por exemplo, tá? Interessante que essa questão de parecer, né, ali que eu citei para vocês, de carregar alguma coisa que é de alguém, do pai, né, é uma semelhança. Então, por exemplo, se a gente tem aqui, ó, a palavra pedra, e você tem a palavra pedreira, você vai observar, que a gente chama aqui de radical, né, que é um pedacinho da palavra, que é igual, olha. Então, o derivado, o que veio da palavra pedra, que é primitiva, que não veio de nenhuma palavra, ela que deu a origem. Então, a palavra derivada, ela carrega uma carga, né, de DNA, vamos dizer assim, algo que tem ali parecido, similar daquela palavra que deu a origem a ela, tá? Os simples e compostos são bem fáceis de entender também. Por quê? O substantivo que é simples significa que ele é formado por um radical apenas, um pedacinho apenas, uma palavra apenas. Então, se você tem a palavra roupa, é uma palavra que ela não se divide, ela tem apenas um pedacinho. Agora, se você for pensar na palavra guarda, roupa, a gente vai observar que aqui nós temos dois pedacinhos, dois radicais, então um substantivo composto. Lembrando também, gente, muito importante, que aqui apareceu esse tracinho, às vezes os alunos esquecem como se chama, né, que é o hífen. Mas nos substantivos compostos, às vezes eles podem enganar, que nem sempre vão aparecer somente com o hífen. É o caso, por exemplo, da palavra passatempo, se escreve junto, mas na origem você sabe que é passa mais tempo. Então você tem duas palavras compostas. Gosto também de falar, de fazer uma alusão em relação a compostos e simples de uma forma assim. Se a gente pensa num medicamento e ele vai ser feito, né? Como ele vai ser elaborado, se ele tiver pelo menos dois componentes ali, ele é um medicamento composto, tá? Então, quando você pensar numa palavra que é composta, um substantivo que é composto, você vai saber que vai ter dois pedacinhos, dois radicais ou mais, tá bom? E os coletivos, gente, olha só. Existem milhares e milhares e milhares de coletivos. Numa oportunidade, né, mais à frente, semana que vem, nós vamos conversar também mais sobre isso. Então, os coletivos são palavras que aparentemente estão no singular, tá? Porém, porque singular porque ele não apresenta o S no final da palavra, porém ele significa um agrupamento, um grupo, uma quantidade de elementos. Então você tem aí uns comuns, né, por exemplo, um agrupamento de peixes, é um cardume, de ilhas. Nós podemos dizer que são arquipélagos, né? Se você tiver mais de um agrupamento. Então, existem vários coletivos. Então, automaticamente, se você observar que ali nós estamos falando de um agrupamento de seres, objetos, né? Ali, enfim, você já vai saber, né, que são coletivos.
Lembrando que um substantivo que é comum, ele nunca vai ser próprio, automaticamente nesse contexto aqui de duplas. Mas um que é comum, ele pode ser concreto, ele pode ser primitivo, simples, né? Ter mais de uma classificação, tá bom? Então aqui a gente encerra essa revisão, tá? E quando estiver com vocês, vou me aprofundar nesse assunto, tá? Fiquem com Deus, um beijão, até semana que vem.